Boa tarde, meus amores. Nossa aula hoje é de História, tá certo? Onde a gente vai aprender sobre o trabalho no Brasil, página do livro 68. Vamos todos juntos fazer a leitura e a apresentação de imagem que temos no nosso livro didático. Vamos lá? Cada trabalho possui características próprias: braçal, intelectual, de risco e etc. Os trabalhos são relacionados ao espaço onde são realizados. Se observarmos a história dos tipos de trabalhos desenvolvidos no Brasil, podemos dizer que, em sua maioria parte, são relacionadas ao setor primário com as atividades extrativas, agrícolas e pecuaristas. Para exemplificar isso, é possível perceber os ciclos econômicos brasileiros, do pau-brasil, do açúcar, do ouro e do café. O pau-brasil foi a primeira grande fonte de trabalho para aqueles que viviam no Brasil. Era através do trabalho de extração da madeira que oferecia tinta para tingir tecidos no corte europeu, que os indígenas conseguiam os objetos que desejavam. Realizavam assim por meio da troca de toras da madeira, o escambo. Nesse período, esse trabalho era feito por meio de expedições que exploravam essa riqueza natural. No ciclo do açúcar, o trabalho estava baseado na agricultura. Por isso, foi preciso investir na construção dos engenhos e na mão de obra. Escravos para trabalhar nas lavouras e vender o açúcar para a Europa. Como concorrência do açúcar dos outros locais mais baratos, voltou-se novamente para a extração da riqueza naturais, mas foi a vez do ouro ser extraído do território brasileiro e ser enviado para Portugal. Nesse ciclo, também se utilizou a mão de obra dos escravos, mas outras formas de trabalho também foram vividas. Então, no livro de vocês aqui, a gente tem, uma imagem onde está representando um trabalho. Quando a gente fala de mão de obra dos escravos, significa que os escravos trabalhavam, tá certo? Com as mãos, O nome já se diz por si só, escravos. Aqui vocês podem ver, a imagem do pau-brasil, tá certo? Da árvore, que era bastante explorada, por conter riquezas. E uma gravura onde retrata, a produção do açúcar em Olinda, PE. Virando a folhinha. Página 69. Quando o ouro acabou nas minas, o foco era novamente a atividade agrícola, a plantação do café. Nesse período, as voltas, com a abolição de escravos, a saída foi buscar mão de obras assalariada na Europa. E por isso fez-se tanta propaganda para os imigrantes europeus virem ao Brasil para trabalhar em nossas lavouras de café. A Europa, nessa época, estava passando por grandes dificuldades devido à guerra e à recessão. Quando o tio Israel fala aqui que existiu a abolição, esse nomezinho aqui, abolição da escravidão, significa que os escravos agora não mais trabalhavam, simplesmente por um prato de comida ou por uma moradia. Porque vocês sabem a história dos escravos, correto? Vamos lá. Aqui vocês também podem ver uma imagem, tá certo? De imigrantes italianos trabalhando no cafezal, Essa imagem aqui representa, tá certo? A colheita do café. Observou-se então um processo de desenvolvimento da indústria brasileira,
Mas a verdade é que o Brasil é um país que, como mostra a sua história, teve e ainda tem o setor primário, uma forte atividade econômica. Tanto que é possível observar o crescimento e a aplicação cada vez maior de tecnologia no trabalho nos campos, a exemplo de processo, mecanização e o desenvolvimento de pesquisas para as atividades econômicas desse setor. No entanto, nas cidades é possível observar que há uma grande diversidade de trabalho e empregos, e é comum a prestação de serviços e o comércio empregarem vários trabalhadores, tomando o setor terceirizário bastante significativo para a economia brasileira. O importante é que todos os trabalhos sejam valorizados, pois todos são importantes e necessários para o desenvolvimento econômico de um país. Bom, voltando aqui à nossa explicação, né? O nosso conteúdo de hoje fala sobre o trabalho brasileiro. Então, a gente percebe que há muito tempo atrás, né? Desde lá do período colonial, dos dias coloniais, o trabalho ele existia. As pessoas antigamente trabalhavam, né? Mas elas não recebiam. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando e hoje todo trabalhador brasileiro ele é digno de um salário, né? Mas a gente pode ver que o começo do trabalho de diversas pessoas não são de agora, né? Vem de muito tempo atrás. Após essa explicação, vocês vão responder, tá certo? O livro na página 70 até 72. E após vocês responderem, Israel vai deixar aqui uma pesquisa para vocês realizarem. Lembrando que o privado de Israel está liberado para qualquer dúvida.